Ortodontia didática em mais um vídeo. Ainda falando em cefalometria, neste vídeo iremos falar sobre traçados de orientação. Depois de realizar o desenho anatômico sobre a imagem radiográfica da teleradiografia e demarcar os pontos cefalométricos, agora iremos fazer os traçados de orientação, unindo-se pontos cefalométricos específicos das estruturas ósseas, dentárias e tegumentares, para se obter mensurações propostas por cada análise cefalométrica. Os traçados de orientação são constituídos de linhas e planos. Linhas são todos os traçados que ligam ponto a ponto. O termo linha é utilizado para designar o traço que une dois pontos situados no plano sagital mediano. Quando pelo menos um dos pontos é bilateral, esta linha representa um plano. Um traço que liga o ponto gônio ignátio, pontos localizados no ângulo da mandíbula e no mento ósseo, representa o plano mandibular, uma vez que o gônio é bilateral. Já que, quando se unem os pontos násio e sela, ambas estruturas no plano sagital mediano, tem-se então uma linha, que é a linha sela-násio. Podemos classificar os planos cefalométricos em três tipos. Planos de orientação, nessa demarcação que temos aí uma linha vermelha. Planos de referência, como esta linha em azul claro. E planos de sobreposição, apresentado aí nesta linha verde. Vamos falar sobre os planos. Plano horizontal de Frankfurt, ligando o ponto PO póreo ao ponto OR órbita. Plano palatino, ligando o ponto da espinha nasal anterior até a espinha nasal posterior. Plano oclusal. O plano oclusal tem como referência a borda incisal do incisivo inferior e o ponto médio, tangente à face oclusal, na direção posterior do último molar inferior em oclusão. Plano oclusal funcional. Linha que passa pelo ponto de contato oclusal dos primeiros molares e pré-molares ou segundos molares descidos. Plano oclusal funcional na análise de Ricketts. Plano mandibular, do ponto GO ao ponto ME. Plano mandibular, do GO ao ME, na análise de Ricketts. Plano mandibular ME ao GOC, utilizado em Jarabaá. Plano do ramo mandibular, o AR ao GOC. Plano BA-NA, do ponto báseo ao násio. Plano facial, NA ao PO. Plano vertical pterigoide, linha que passa pelo bordo posterior da fossa pterygomaxilar e é perpendicular ao plano de Frankfurt. Plano dentário, articular e o PO, também conhecido como linha facial inferior. Plano estético, linha que passa pelo ponto mais anterior da ponta do nariz ao ponto mais anterior do mento, se limitando apenas ao perfil tegumentar. Vamos falar sobre as linhas. Linha sela-násio. Linha NA. Linha NB.
linha ND. Linha I, preconizada por Holdaway, é formada pelos pontos P' e E, eminência, e traçada cruzando o plano oclusal. Linha Z é formada pela união do ponto PG, pogônio mole, ao lábio mais proeminente. Linha H é formada pelo ponto mais saliente do perfil do lábio superior hipogônio, ponto mais saliente do mento tegumentar. Linha AP é formada pelo ponto A e o pogônio. Linha NPERP. Para a construção da linha NPERP, deve-se traçar o plano horizontal de Frankfurt, usando como ponto de referência o póreo anatômico e a órbita. Uma linha vertical é construída a partir do ponto náseo, ortogonalmente ao plano horizontal de Frankfurt. Linha N lábio superior. Linha formada pelo ponto N até a tangente do lábio superior. Base do nariz. Linha tangente à base do nariz. Lábio superior. Linha tangente ao lábio superior. Linha S-GOC. Altura facial posterior, determinada pela união dos pontos S-cela e o GOC, o gônio construído. Linha N-GOC, profundidade facial, determinada pela união dos pontos N e GOC, que é o gônio construído. Linha S-AR, base posterior do crânio, determinada pela união dos pontos S, cela, e o AR, que é o articular. Linha facial superior, linha que liga o ponto náseo ao ponto A. Linha XINENA. Vamos falar agora sobre os eixos. Eixo facial. Linha que une o ponto pterigode e o ponto gnátio virtual. Eixo do corpo mandibular. Linha que une o ponto pterigode e o ponto gnátio virtual. Eixo condilar. Linha que vai do ponto XI ao DC. Linha Y, linha que vai da cela ao GN. Longo eixo dos incisivos superiores. Longo eixo dos incisivos inferiores. Neste vídeo, nós aprendemos sobre as linhas e os planos utilizados em cefalometria para que assim possamos nós fazer o nosso diagnóstico nessa análise cefalométrica. Nos próximos vídeos, iremos ver cada cefalometria de uma maneira individualizada e também aprender na prática como interpretar uma tabela de uma cefalometria. Até mais, pessoal!